Olá, meus queridos alunos do curso de Matemática Enem Sem Contas dos professores Alfredo e Michele. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao vídeo anterior, comentando mais 10 questões da prova de matemática do Enem 2024, para que você faça uma boa revisão e seja bem-sucedido na prova de 2025. São os votos dos seus professores Alfredo e Michele. Enem 2024, questão 151, caderno amarelo. Se julgar necessário, pause o vídeo para ler o enunciado da questão. Bom, os alunos que fizeram o curso de Matemática Online Enem Sem Contas devem ter ficado muito satisfeitos quando viram essa questão, porque nós resolvemos em sala de aula a questão 162 de 2010 do caderno amarelo, e essa questão é uma questão idêntica a essa que caiu em 2024. Bom, o exercício fala que você tem uma placa retangular e você vai fazer uma embalagem para suco. Com essa placa dessa forma, você tem duas alternativas. Você pode fazer uma forma circular assim, em forma de um cilindro. Aqui você vai ter um raio menor e uma altura maior. Vamos dizer, é um cilindro esbelto. Ou você pode pegar a sua mesma placa e fazer um cilindro assim, ó. Vai ser um cilindro mais gordinho, quer dizer, com um raio maior e uma altura menor. Nessa questão aqui de 2010, nós analisamos qual das duas alternativas produz um maior volume, uma maior capacidade. Nós sabemos que o volume de um cilindro é a área da base, que é πr2 vezes a altura. Então, a gente observa que esse volume ele varia com o quadrado do raio e com a primeira potência de H. Então, entre as duas alternativas, embalagens 1 e 2, eu vou escolher aquela que me dá um raio maior, porque aí eu vou conseguir uma maior capacidade, um maior volume. Então, entre as embalagens 1 e 2, eu vou escolher a embalagem número 2, que aqui o raio será maior, o cilindro será mais gordinho, não é isso? E nós sabemos que essa dimensão aqui, ela vai representar o comprimento dessa circunferência aqui embaixo. Então, é o 2πr, né? Comprimento da circunferência. Isso aqui igual a 20. Aí você simplifica o 20 com 2, sobra um 10 aqui, vai ficar R igual a 10 dividido por π, como escrevemos aqui. E o volume, então, é π vezes o raio ao quadrado. O raio é 10 sobre π ao quadrado, vezes H. A altura aqui será igual a 10 vezes 10. Resolvendo isso aqui, vai ficar 10 ao quadrado, que é 100 sobre π ao quadrado. Simplificamos um π com um π, vai sobrar um π aqui embaixo, e 100 vezes 10, 1000, alternativa correta, letra D. Enem 2024, questão 152, caderno amarelo. Se julgar necessário, pause o vídeo para ler o enunciado da questão. Temos aqui mais uma questão de função do primeiro grau, e como nós resolvemos uma questão anterior aí, nós vamos resolver por semelhança de triângulos. Aqui você tem os anos e aqui as receitas. E se você observar bem nesse gráfico aqui, no ano de 2017 a receita é exatamente igual a 5. No ano de 2020 essa receita é igual a 6 e ele quer saber qual seria o valor dessa receita no ano de 2026. Nós sabemos que esse triângulo pequeno é semelhante ao triângulo grande, é o que nós chamamos aqui no nosso canal de filhotinho, né? Você tem um triângulo dentro do outro na mesma posição e usando a semelhança nós temos que esse segmento BC, que eu chamei de Y, está para esse segmento AB, que é 9, 3 mais 6, assim como 1 está para 3, escrevemos aqui. Passamos esse 9 para lá, vai ficar 9 dividido por 3, que é igual a 3. Esse 3 é o valor do y. Como ele quer o valor do y1, você tem que somar no y mais 5. 5 mais 3, 8, alternativa B. Enem 2024, questão 153, caderno amarelo.
Se julgar necessário, pause o vídeo para ler o enunciado da questão. Considerei essa uma das questões mais inteligentes, bem boladas do Enem 2024. O exercício diz que você tem um reservatório de base igual a L e altura igual a H em forma de um paralelepípedo reto retângulo. E aqui foram colocados dois anteparos. Essa base foi dividida em três partes iguais, L sobre 3, L sobre 3 e L sobre 3. Um anteparo tem altura igual a H sobre 4, o outro H sobre 2. Aqui tem um furo de enchimento, onde vai ter, por exemplo, uma torneira, né, de vazão constante, e ele pede para você determinar o gráfico que descreve em cada instante a maior altura de coluna de água, dentre aquelas que vão sendo formadas ao longo do enchimento do reservatório. O exercício fala também que foram gastas 12 horas para encher esse reservatório completo. Nós sabemos que o volume do reservatório, em forma de um paralelepípedo reto retângulo, é a área da base vezes a altura. Então, L vezes H. E L vezes H foram gastas, então, 12 horas. Nós dividimos o exercício em parte, para que você entenda direitinho, e chamamos aqui de primeira parte, né? Como aqui está o furo de enchimento, né? Você vai encher por ali. Então, a primeira parte você vai preencher essa parte aqui, né? De base, L sobre 3 e altura igual a H sobre 2. Escrevemos aqui, base L sobre 3, altura H sobre 2. Multiplicando isso aqui, você vai ter L vezes H sobre 6. Como L vezes H é 12, 12 sobre 6, que dão 2 horas. Esse é o tempo para encher essa primeira parte aqui. Logo em seguida, aí a água começa a passar por cima desse anteparo, né? E vai encher essa parte aqui, de base igual a L sobre 3 e altura igual a H sobre 4. Escrevemos aqui. Multiplicando isso aqui, você vai ter L vezes H sobre 12, né? 3 vezes 4, 12. L vezes H é 12 sobre 12, 1 hora. Depois que ele encheu essa segunda parte, a água passa por cima desse anteparo e vai encher essa parte de cá, de base igual a L sobre 3, altura igual a H sobre 4. É a mesma situação da segunda parte, então gasta mais 1 hora. Depois disso, aí ele vai para a quarta parte, né, que seria a base igual a 2L sobre 3, né? Então começa a encher daqui para cima, então essa base aqui 2L sobre 3 e essa alturazinha aqui que nada mais é do que H sobre 4, 2L sobre 3, H sobre 4. Aí você multiplicando isso aqui vai dar 2LH sobre 12, né? Nós vimos aqui que o LH sobre 12 dá 1 hora, então seria 2 vezes 1 hora, 2 horas. Logo em seguida, então ele vai para a quinta parte. O que seria a quinta parte? Aí ele vai encher desse reservatório, desse anteparo aqui para cima, né? Então seria uma altura equivalente a H sobre 2 e uma base igual a L, né? Aí vai ser toda essa parte aqui, uma base igual a L e altura igual a H sobre 2. Multiplicando, você vai ter L vezes H sobre 2, L vezes H é 12 sobre 2, igual a 6 horas. Bom, agora nós vamos analisar todos esses detalhes, né, todas essas partes, para a gente identificar qual o gráfico que melhor representa a maior altura de coluna de água. Bom, então, nessas 2 horas iniciais, que vai encher essa primeira parte aqui, a altura de água ela vai variar linearmente com o tempo. À medida que vai aumentando o tempo, a altura da água vai aumentando também. Depois que encheu essa primeira parte, que ele começa a encher a segunda parte, então aí nessa segunda parte aqui, a altura começa do zero e vai aumentando, mas qual que é a altura máxima que nós temos? A altura máxima que nós temos é essa altura aqui da primeira parte, que corresponde a H sobre 2.
Então, maior altura no momento da segunda parte, da terceira parte e da quarta parte também. Então, durante 1 hora, mais uma aqui, mais 2 horas, durante 4 horas, a altura máxima de coluna de água será igual a H sobre 2. Essa aqui, a altura máxima está aqui. Aqui ela está subindo, 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 né? Sobe aqui, depois quando a água passa por cima desse anteparo e começa a encher essa parte aqui, aí a altura vai subindo, 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 né? Até alcançar esse nível aqui. Mas a altura máxima na segunda parte, na terceira parte e na quarta parte, a altura máxima, que é o que ele pergunta, é H sobre 2. Então aqui essa altura máxima durante 4 horas ela vai ficar constante. Depois, quando terminou de encher a quarta parte, que aí ele vai encher a quinta e última parte, né? Então aí a água já está aqui no nível H sobre 2 e numa base igual a L, aí ele vai completar, vai encher o reservatório, né? É na quinta parte. Aí a altura ela vai variar linearmente com o tempo também, até completar as 6 últimas horas, né? E aí vai encher o reservatório por completo. Se você analisar as alternativas aí, a que melhor representa isso está na letra B, que é a resposta correta. Você já conhece o nosso curso de matemática online Enem Sem Contas? Vale a pena conhecer. Temos um material completo, volumes 1, 2, 3, caderno de análise combinatória, probabilidade e estatística, os cadernos do Enem com todas as provas a partir de 2009 até 2024, com todas as questões separadas por assunto e classificadas conforme o índice de dificuldade de cada questão. Você terá ali 13 simulados para você testar os seus conhecimentos ao longo do ano. E uma grande diferença do nosso curso é que você pode tirar as suas dúvidas com os próprios professores. Além do que, você tem mais de 3.000 exercícios, todos resolvidos por vídeo. Olha, para maiores informações, consulte o nosso site www.enemsemcontas.com.br. Você vai se surpreender. Enem 2024, questão 159, caderno amarelo. Se julgar necessário, pause o vídeo para ler o enunciado da questão. Você tem aí 2 tipos de defensivo agrícola, um A e um outro B. O A, ele custa R$ 4,20 por litro, mas se você comprar mais do que 35 litros, você ganha a máscara de proteção. E o defensivo B, ele custa R$ 3,00 por litro, mas você paga a máscara de proteção, que custa R$ 12,50. E ele falou que o defensivo A, 1 litro, você consegue aplicar em 0,5 hectares, né? E a área a ser protegida é uma área de 20 hectares. Então aqui dá uma regrinha de 3 simples, né? Você vai ter aqui esse X, que seria 20 dividido por 0,5, que vão dar 40 litros, né, desse defensivo A. Esses 40 litros, você vai pagar R$ 4,20 por litro, multiplicando aqui dá R$ 168. Esse é o valor que você pagaria no defensivo A. E no defensivo B, ele dá para defender lá 1 litro 0,4 hectares. 20 hectares, é só fazer a divisão, 20 dividido por 0,4, você vai gastar 50 litros. 50 litros vezes R$ 3,00 o litro, então dá 150, mas aqui você tem que pagar a máscara, que custa R$ 12,50. Somando aqui dá R$ 162,50, então aqui você vai gastar menos e essa é a resposta que está na alternativa C. Enem 2024, questão 161, caderno amarelo. Se julgar necessário, pause o vídeo para ler o enunciado da questão. Então, tem uma empresa aí com 400 funcionários, seria 80 mais 120, 200, mais 200, 400 funcionários.
e eles foram separados por setores, setor administrativo, logística e de produção. Em cada um desses setores, eles foram separados também pela faixa etária. Nós representamos aqui em vermelho até 25 anos, depois na cor verde entre 25 e 45 anos e na cor roxa a partir de 45 anos. E eles vão sortear lá uma passagem. E a pergunta é a seguinte: a maior probabilidade é que o funcionário sorteado esteja na faixa etária. Então, fazendo aqui até 25 anos. No setor administrativo, você tem 80 funcionários. 20% estão na faixa etária de até 25 anos. Nós vamos fazer tudo de cabeça. 10% aqui dá 8, 20% seria o dobro. Então, vai dar 16. Mais, aqui no setor de logística são 120 funcionários, 25% estão na faixa etária de até 25 anos. Então, você tem que calcular 25% de 120. 25% é um quarto de 120 seriam 30 funcionários. Mais, e aqui no setor de produção você tem 200 funcionários, 40% estão nessa faixa de até 25 anos. 10% aqui dá 20, 40% seria 4 vezes, vai dar 80. Somando aqui, você vai ter 126 funcionários estão nessa faixa de até 25 anos. Entre 25 e 45 anos, então nesse setor você tem 30% de 80, 10% dá 8, 30% seriam 3 vezes, então vai dar 24. Mais, nesse setor 40% de 120, 10% dá 12, 40% seria 4 vezes, dá 48. Mais, nesse setor 35% de 200, 10% ali dá 20, 30% seria 60, né? Então faltam mais 5%, 10% disso aqui dá 20, 5% é a metade, 10, mais os 60, então vai dar 70. Somando aqui, você vai ter 142, ok? E a partir de 45 anos, então você vai pegar 50% de 80, é a metade, vão dar 40, mais depois 35% de 120. Vamos lá, 10% dá 12, 30% seria 36, 36 mais 5%, 5% aqui dá 6, 36 mais 6 dão 42, mais aqui 25% de 200, é um quarto de 200, vai dar 50. Somando tudo aqui, você vai ter 132. Ele pergunta qual o setor, que faixa etária que terá a maior probabilidade de ser sorteado nessa passagem aí. Portanto, a maior probabilidade é aqui, 142, entre 25 e 45 anos. A resposta correta está na alternativa A. Enem 2024, questão 165, caderno amarelo. Se julgar necessário, pause o vídeo para ler o enunciado da questão. Um exercício de análise combinatória sobre senhas. E quando se fala de senhas, nós sabemos que é ordenado. E quando é ordenado, nós usamos o processo de contagem. No nosso canal tem vários vídeos sobre análise combinatória detalhados, vale a pena você dar uma olhadinha lá. Então, o texto fala que um funcionário, né, de uma certa empresa, ele vai fazer uma senha para ele entrar nessa empresa. Essa senha ela é composta de 2 algarismos distintos, seguidos por 3 letras diferentes. E ele vai usar esses algarismos 1, 2, 5, 7 ou 0, que são um total de 5 algarismos. E tem letras também. Agora, o algarismo número 1 não tem nenhuma letra associada a ele.
O algarismo número 2 tem as letras A, B e C. O número 5 tem as letras J, K, L. O número 7 tem PQRS, PQRS. E o dígito 0 também não tem nenhuma letra. Então, pelo processo de contagem, aqui você vai escolher um desses 5 algarismos ali. Pode ser o 1, o 2, o 5, o 7 ou o 0. Então, você tem 5 alternativas. Nós colocamos aqui o 5 e uma bolinha em volta. Na nossa convenção, aquela bolinha ali significa número de alternativas. Bom, agora aqui eu só tenho 4 alternativas, porque ele fala 2 algarismos distintos. Então, o algarismo que foi utilizado aqui, você não pode utilizá-lo aqui mais, ok? Então, aqui são 4 alternativas, bolinha no 4 também. Agora eu vou usar aqui 3 letras. Se você somar aqui, dão 10 letras. Então, aqui eu tenho 10 alternativas, posso escolher qualquer uma daquelas lá. Então, são 10 alternativas. Como são letras diferentes, aqui você terá apenas 9 alternativas, não pode repetir, aqui você usou aqui atrás, e aqui são apenas 8 alternativas. O que você vai fazer com isso aí? Multiplicar. E ao multiplicar esses resultados aqui, você vai encontrar 14.400, que está na alternativa B. Você já conhece o nosso curso de matemática online, Enem Sem Contas? Acesse o nosso site www.enemsemcontas.com.br e veja os depoimentos dos nossos ex-alunos. Tem depoimento inclusive de professor de matemática. Acho que vale a pena você conhecer. Enem 2024, questão 167, caderno amarelo. Se julgar necessário, pause o vídeo para ler o enunciado da questão. Bom, então o João e o Felipe participaram aí dessa maratona, né, de 200 questões, o total de questões. O João acertou 75% e o Felipe 30% a menos do que o João. Bom, então se o João acertou 75% de 200, 75% é o mesmo que 3/4, né? Veja as nossas aulas de matemática comercial aí no nosso canal, ok? O canal é Enem Sem Contas. Bom, 3/4 de 200, 200 dividido por 4 dá 50 vezes 3 dá 150. O Felipe acertou 30% a menos. Então você tem que pegar os 150 e tirar 30% de 150. Fazemos de cabeça. 10% dá 15, 30% é o triplo, 45. 150 menos 45 dá 105. Agora, em porcentagem. Bom, então o João já deu direto, né? O João acertou 75% das questões. O Felipe acertou 105 questões em 200, mas eu quero saber em 100. O que eu fiz com o meu denominador de 200 para 100? Eu dividi por 2. Então aqui você vai dividir por 2 também, dá 52,5. Então o Felipe acertou 52,5%. Aí você olha nessa tabelinha aí que ele deu no texto, você vai ver que a resposta correta é a letra B. Enem 2024, questão 170, caderno amarelo. Se julgar necessário, pause o vídeo para ler o enunciado da questão. Esse exercício tem muita informação, nós vamos bem devagarinho para que você entenda tudo detalhadamente, ok? Tem uma casa de show aí que vai promover um evento e o custo total de produção é R$ 34.350 e lá comporta 500 pessoas. Essa casa de show quer ter um lucro de R$ 17.000, então ela tem que ter um faturamento de 34.350 mais 17, que dá R$ 51.350. E no texto fala que 60% das pessoas pagam meia entrada, de um modo geral, né? 60%. Então, 60% de 500
você pega 50%, que é 250, mais 10%, que é 50. 250 mais 50, 300. 300 pessoas, em média, né, que seria 60% do total, eles pagam meia entrada. Mas o que aconteceu lá no dia do evento mesmo? Aí ele fala o seguinte, após ter vendido todos os 500 ingressos, constatou-se que a quantidade de meia entrada superou em 50% o que estava previsto. Então, em vez das 300, foram 50% a mais, ou seja, 150 pessoas a mais, 150 pessoas a mais, que corresponde a 50%. Então, no total, 450 pessoas pagaram meia entrada e o valor da entrada cheia, né, inteira, era de R$ 130. Então, teve 450 pessoas que pagaram R$ 65, o que dá um faturamento de 29.250 e as restantes, as 50 pessoas restantes, pagaram inteira. Então, seria 50 vezes 130, 6.500, somando aqui, deu 35.750. Então, esse foi o faturamento com a entrada para esse show. Como essa casa de show precisa de um faturamento de 51.350, então tem um saldo devedor aí de 51.350 menos o faturamento com as entradas, menos 35.750, o que dá 15.600. Mas eles vendem também bebidas e petiscos. E essa casa de show queria ter um lucro de 60% na venda de bebidas e petiscos. Então, quanto que eles teriam que vender de bebidas e petiscos? Olha, eu sei que 60% dessa quantia de X tem que dar o saldo devedor, aquilo que está faltando, os 15.600. Escrevemos aqui, ó, 0,6, 60% de X igual a 15.600. Para sair da vírgula, eu multipliquei os dois lados por 10, então aqui eu acrescentei um zero e aqui eu multipliquei por 10, deu 6. Dividindo 156.000 por 6, você vai encontrar R$26.000. Então, esses R$26.000 é o que essa casa de show tem que faturar com a venda de bebidas e petiscos. Agora, ele pergunta qual deve ser o gasto médio por pessoa. Bom, você tem 500 pessoas, deverão gastar isso aqui, então cada pessoa deverá gastar 26.000 dividido por 500, o que dá R$ 52,00, alternativa correta, letra D. Você já conhece o nosso curso de matemática online Enem Sem Contas? Visite o nosso site www.enemsemcontas.com.br e eu te faço um desafio. Veja os depoimentos dos nossos ex-alunos e tem depoimento também de professor de matemática. Se você se interessar, aí você olha o resto, ok? Enem 2024, questão 177, caderno amarelo. Se julgar necessário, pause o vídeo para ler o enunciado da questão. Essa questão também é bem manjada. No nosso curso online Enem Sem Contas, tem vários exemplos desse tipo resolvido lá por vídeo. E tem inclusive uma sequência. Então, o primeiro item dessa sequência é você escrever aquela função que tem que ser máxima. Então, você tem um galinheiro aqui de dimensões L por C. A função que ele quer que seja máxima é a área. Então, a área é L vezes C. Depois, o segundo passo, você vai estabelecer uma relação entre essas incógnitas, L e C. Ele falou que aqui, ó, na dimensão L, a tela custa R$20 o metro e aqui ela custa R$15. E ele quer gastar no máximo R$6.000 com essa tela. O que seria esses R$6.000? Você tem aqui, ó, R$20 aqui, lá também é R$20. Então você tem aqui 20 vezes L, é o que você vai gastar aqui,
Lá 20 vezes L também, então vai dar 40 vezes L. Aqui você vai gastar 15C, aqui também 15C, somando vai dar 30C. Isso tem que ser igual a 6.000. Você divide tudo por 10, corta um zero aqui, um zero aqui e um zero aqui, e depois você vai eliminar uma dessas duas incógnitas. Aqui nós eliminamos a incógnita L, passamos o 3C para cá subtraindo e depois o 4 dividindo. Terceiro passo, você vai escrever essa expressão que tem que ser máxima usando apenas uma incógnita. Então, no lugar do L, nós vamos colocar 150 menos 3/4 de C. Aqui nós dividimos os 600 por 4, dá 150. Lembrar que esse 4 aqui está dividindo os 600 e o 3C, né? Então ficaria menos 3C sobre 4. Esse é o valor do L. Eu vou pegar esse L e vou substituir aqui. Então a área vai ficar L, que é 150 menos 3/4 de C, vezes C. A área é L vezes C. Isso aqui você vai cair numa função do segundo grau. E como é que você acha máximo de uma função do segundo grau? Trabalhando com o vértice. É o que nós vamos mostrar aqui na frente. Então aí você vai fazer o chuveirinho, menos 3/4 de C vezes C, vai dar menos 3/4 de C ao quadrado, depois 150 vezes C, mais 150C. Agora nós sabemos que o x do vértice é menos B sobre 2A, em que esse B é o coeficiente do termo de primeiro grau, que no caso aqui é o 150, então seria menos 150, sobre 2 vezes A. O A é o coeficiente do termo do segundo grau, que no caso aqui é menos 3/4. Vezes 2, né? Vai dar menos 6/4. Menos dividido por menos dá mais. Aqui eu vou multiplicar invertido. Ficou 150 vezes 4 sobre 6. Isso aqui dá 600 sobre 6, que é igual a 100. Esse é o valor do x do vértice dessa função de segundo grau, que é o valor do C. Então, o C vale 100. E se você tem o valor do C, aqui você tira o valor do L. Ó. 150 menos 3/4 de C. 150 menos 3/4 de 100. Você simplifica o 100 com o 4, dá 25 vezes 3 dá 75. 150 menos 75 dá 75. Ele pergunta qual a maior dimensão desse galinheiro. Então, uma é 100, outra é 75. A maior é essa aqui, alternativa B. Enem 2024, questão 179, caderno amarelo. Se julgar necessário, pause o vídeo para ler o enunciado da questão. Temos aqui uma questão que abrange aí função exponencial e algumas propriedades, né, lá da radiciação. Ele deu esse gráfico que eu fiz aqui apenas esquematicamente, tá? Nós vamos precisar aqui de 2 pontos nesse gráfico. E esse gráfico ele coloca aqui no eixo dos x das abscissas o tempo e no eixo das ordenadas a temperatura. E ele falou que a equação desse gráfico é dada assim: esse T maiúsculo de temperatura e o T minúsculo de tempo. É dado por A mais 80 vezes B elevado a T. E ele pede para você determinar os valores de A e de B. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse ponto aqui, que tem abscissa 0, né, e ordenada 100, está aqui, ó, e depois esse ponto, que tem abscissa 20, está aqui, e ordenada igual a 40. Vamos pegar esses 2 pontos e substituir na equação que ele nos forneceu. Então aqui é onde tem T maiúsculo, que é a temperatura, eu vou jogar 100, e aonde tem o T minúsculo eu vou colocar o 0. Foi o que nós fizemos aqui. Aqui você tem B elevado a 0, que é 1 vezes 80, mais A é igual a 100. Daqui você tira que o A é 100 menos 80, então o A é igual a 20. Agora vamos pegar esse ponto e substituir lá também. Então, onde tem a temperatura 40, está aqui, e aonde tem o tempo 20.
Bom, passamos esse 20 para lá subtraindo, fica 40 menos 20 dá 20, igual a 80 vezes b elevado a 20. E agora eu vou simplificar esse 20 com 80, que vai dar 1, aqui vai dar 4. Então ficou 1/4 igual a b elevado a 20. Aqui nós vamos ter um pouquinho de trabalho para determinar o valor dessa incógnita b. Bom, aqui nós vamos aplicar essa propriedade aqui, né? Se x elevado a n é igual a a, então o x é a raiz enésima de a. Quer dizer, esse n aqui, que ele é expoente, ele passa para lá como índice, né? Então, esse 20 aqui que está como expoente, ele vem para cá como índice. Então, fica a raiz 20 de 1/4. Mas 1/4 é meio ao quadrado. E aí eu posso simplificar esse 20 com esse 2. Então, aqui vai dar 10 e aqui vai dar 1. Agora, nós vamos aplicar essa propriedade aqui, ó. Quando você tem uma raiz e você quer passar para potência, então esse m aqui, ó, ele sobe, né? E o n desce. Então, o expoente aqui, que é 1, ele subiu e o 10 desceu. Então, ficou 1 sobre 10. Mas meio escrito em forma decimal é 0,5 elevado a 1 sobre 10. Se você observar aí, a alternativa correta é a letra C.